18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado na sintonia certa, esperando mais uma edição do programa 18 horas. Estamos aqui, já chegamos, hein? Estamos nos estúdios, eu, o Carime Leão e o Ari e toda a equipe de jornalismo da Rádio Mix FM e a produção aí do 18 horas. Estamos juntos mais uma vez. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Carime, nós já estamos na beira do final de semana de novo. De novo? Como pode? O tempo está correndo muito rápido, não é não? Estamos quase gritando aquela famosa sextou, galera. Boa noite, Cacá. Boa noite pra você sintonizado aqui na programação da Rádio Mix Manaus. Muito obrigada pela sua companhia, galera do aplicativo Humano, valeuzaço. Boa noite especial pra vocês também. Boa noite, meu querido Cid Soares. Boa noite. O Carlos não me esquece, tá no estúdio, o pessoal aqui do estúdio. Tem o do home office, né? O Soares em home office, olha aí agora, hein? Você é uma figuraça, viu, cara? Passou batido. Boa noite, Carime. Aliás, Cacá, né? Tá ficando bem isso, porque ninguém te chama de Carime mais. Tá certo, é verdade. Tudo ótimo. A gente que já teve a dobradinha de manhã, né, Cid? Verdade, Nós já entramos de manhã, temos notícias quentinhas pra vocês que acompanham a programação da Mix com Valzê, das 7 às 9 da manhã. Temos aí vários drops, várias informações. E essa manhã, ontem também, eu e Cid Soares e Valzê estivemos aí ao vivo com várias entradas com informação e jornalismo, não é não? Essa é a nossa nova realidade, né? Exato. Bacana, então boa noite pra todos, né? Vamos seguindo em frente. Olha só, nós estamos aí meio que nas eleições, ano de eleição, ainda nem passou, inclusive, as eleições para prefeito e vereadores. E, Carime, hoje já surgiram aí os boatos, né? E já surgiram pré-candidatos para concorrer à presidência da República lá em 2022. O ex-ministro da Saúde, que é o Henrique Mandetta, admitiu, né, durante uma entrevista à Band News que, né, é um cara aí que ele quer ser presidente. Sou candidato à presidência da República em 2022. Empolgadíssimo, viu, Carlão? Estava empolgadíssimo. O ex-ministro Mandetta disse que em 2022 vai estar em praça pública lutando por algo que ele acredita. Ele está determinado mesmo. Disse o seguinte, abre aspas, se o meu partido, Democratas, acreditar na mesma coisa, eu vou. E se o partido achar que quer outra coisa, eu vou procurar o meu caminho, vou achar o meu caminho, como candidato ou carregando a bandeira de quem quer, né, de quem eu acreditar. Fecha aspas, afirmou Mandetta na entrevista, dizendo que vai participar ativamente dessa eleição. Eu vou achar o meu caminho. Eu vou achar da música, hein? Ele teve aqueles 15 minutos de fama, né, Cid? Teve. Isso daí ele já acha que já é o suficiente. Ele teve os 15 minutos de fama. Pois é. Olha, mas o que vai dizer realmente é o futuro. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, daqui por diante. E ele foi além, o Mandetta foi além. Ele disse que aceita participar como candidato a presidente ou vice, né? E lembrou que outros cargos vão estar na disputa, como governador, vice-governador e senador. Mas o Mandetta descartou a possibilidade de concorrer a deputado federal, porque já cumpriu 2 mandatos. E o tom da entrevista, né, foi como candidato mesmo. Ele já começou até a criticar a polarização política no Brasil. Bacana, mas são vários nomes, né? Tem aí Moro. Tem vários nomes. Tem, Carlão tava falando que hoje... O próprio presidente da República, o Carlão já tava falando que hoje nas redes sociais... O vice também. Era MMM, não é? Como é que é? Mourão, Mandetta o Mourão, Mandetta e Moro. Sérgio Moro, ex-ministro da Segurança, Justiça e Segurança, né? Esses 3 já estão aí, já fazendo... porque afinal de contas, né, 2022 já tá lá, né? Já tá aqui, digamos assim, nem é tanto tempo, né? E vamos ver, já tem alguma... Cid Soares, já tem algum candidato? Já está pensando em alguma coisa? Olha, sinceramente, eu espero sempre as coisas acontecerem um pouco mais. Acho que é muito maduro hoje falar de candidatura para 2022, está muito longe. Tem muita coisa. Tem muita coisa para andar, né? Muita coisa para acontecer. Concordo. A gente tem que terminar esse ano, né? Eu acho que, antes de mais nada, estamos tentando terminar o ano esse ano, é verdade. Vivos, né? Antes de mais nada. Estamos aqui falei maduro, eu disse que tá verde. Tá nada de maduro, esquece isso. Bacana. 6 e 5, Carime, temos convites aí hoje, não é isso? Para os nossos
nossos queridos ouvintes do Mano, é isso, Karime Leão? Exatamente. Bacana. Temos 3 convites para quem participa com a gente aqui pelo aplicativo Mano, no programa 18 horas. E aquele novo normal, né, galera? O Drive-In, que deve ser muito fantástico. Eu ainda não assisti a uma sessão de Drive-In, que é aquele cinema que você assiste dentro do carro. E cada ingresso dá direito a 4 pessoas no carro. E também vamos continuar, que como é a família inteira, é uma animação, é um filme para a criança e para a família inteira. É o Teatro Fazendinha da Zéu. Então, a sessão acontece no estacionamento da Newton Lins, no dia 26, às 7h50 da noite. Quer curtir um drive-in com a família? Então, participa pelo aplicativo Mano do programa 18 horas. Legal isso. Muito legal. Então você pode falar sobre as reportagens, comentar sobre os assuntos que estamos falando aqui e também vai ter entrevista. Então você pode também mandar a sua pergunta e participar da entrevista, que vai ser muito quente. Então tá bacana, boa noite, 6h06. Hoje, quinta-feira, estamos começando para você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O governador Wilson Lima, do PSC, entregou na tarde desta quinta-feira a sua defesa prévia para o processo de impeachment, que responde na Assembleia Legislativa por crimes de responsabilidade na gestão da saúde. A peça da defesa é assinada pelo advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. E o advogado não economizou nos argumentos, nos documentos, para embasar a defesa do governador Wilson Lima. A peça tem nada menos que 503 páginas, a maioria de documentos da Secretaria de Saúde do Estado. Na essência, o governador nega ter cometido crime e diz que, num Estado democrático e de direito, crítica ou discordância quanto à gestão desempenhada pelo agente político possa resultar na perda de mandato de um governador de estado. Essa peça aí de defesa do governador será analisada agora pela Comissão Especial do Impeachment, que terá prazo de 10 dias para dar parecer e encaminhar esse parecer ao plenário da Assembleia. O repórter Azaf Augusto tem mais informações sobre a defesa do governador Wilson Lima. Vamos conferir. O governador Wilson Lima ingressou na tarde de hoje com sua defesa prévia, com 503 páginas, para tentar se livrar do impeachment ingressado na Assembleia Legislativa do Amazonas contra ele e contra o vice-governador Carlos Almeida, que ontem também apresentou defesa. De acordo com a presidente da Comissão Especial do Impeachment, a deputada Alessandra Campelo, os parlamentares terão um final de semana para analisar as peças para discussão na próxima reunião. Queria pedir aos colegas que, ao analisar no fim de semana, se acharem que há necessidade de alguma diligência, de alguma visita a algum órgão ou pedido de informação, que tentem fazê-lo também durante o fim de semana por e-mail, para que a gente na segunda de manhã já tome as providências, porque o nosso tempo é curto. Então é importante que a gente tente fazer tudo no prazo devido, muito embora o prazo possa ser excedido, segundo a Procuradoria. O deputado Dr. Gomes pediu para ter acesso o quanto antes às 2 defesas para analisar e preparar o relatório, já que a comissão tem que finalizar o documento até o dia 3 de agosto. Eu gostaria que fosse me passado ainda hoje, se possível, porque eu tenho que trabalhar em cima da defesa do governador e do vice, para que eu possa fazer o meu juízo de valor definitivo. Durante coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, o governador Wilson Lima foi questionado sobre qual linha de defesa tomaria nos argumentos apresentados contra o impeachment. Ele não respondeu qual seria, apenas afirmou que estava tranquilo e que, na visão dele, o processo é político. Bom, com relação à defesa do impeachment, ela já está pronta, me informaram meus advogados, e hoje a gente vai protocolar na Assembleia Legislativa. Esse é um pedido que está eivado e contaminado pelo processo eleitoral que se aproxima, é tanto que os interessados e aqueles que fomentam esse processo são pré-candidatos ou de alguma forma ligados a algum grupo que tem interesse no processo eleitoral que se avizinha. Estou muito tranquilo com relação a isso, de que não cometi nenhum tipo de crime ou qualquer atitude que possa
me colocar em questão de suspeição. Durante a comissão especial, o deputado Wilker Barreto apresentou um requerimento verbal para saber de onde está saindo o dinheiro para pagar os advogados do governador e vice-governador. Que descarte qualquer uso da máquina estadual, deputado Péricles, de forma direta ou indireta. Este é o propósito do meu requerimento, para nós sabermos se realmente, e eu espero que seja do bolso de cada um, não pode ser do Estado. Wilson e Carlos estão sendo acusados de crime de responsabilidade praticado na gestão da saúde, mau uso do dinheiro público e improbidade administrativa. Asaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tem a questão legal, né? Mas o fato é que o governador terá, sim, muitas dificuldades aí para se defender. São muitas denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde sob aí a sua gestão, sob o seu comando. São denúncias muito realmente graves, que tiveram repercussão nacional e que resultaram numa operação da Polícia Federal, inclusive, né? Em que o alvo principal foi o próprio governador Wilson Lima. Pois é, e o governador é acusado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal de comandar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde num momento extremamente delicado, quando o Estado enfrentava a pior fase da pandemia de Covid-19 e que dezenas e dezenas de pessoas morriam por falta de atendimento médico e por falta de ventiladores pulmonares. Exatamente, Karine. E não é uma denúncia de políticos da oposição, não. A denúncia de envolvimento direto do governador nas irregularidades é do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal, depois de uma ampla e minuciosa investigação aí. A compra superfaturada e fraudada de ventiladores numa loja de vinhos pelo governo do Amazonas foi destaque em toda a imprensa nacional. Compra que foi defendida, inclusive, publicamente pelo próprio governador, afirmando que nada tinha sido feito de ilegal nessa compra. E depois da operação da Federal e dos trabalhos da CPI, ficou comprovado que o governador não falou a verdade. Houve sim fraude, superfaturamento na compra dos ventiladores que sequer serviam para atendimento de pacientes de Covid nas UTIs. E vale lembrar que, por conta do que foi apurado pela Polícia Federal, o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o bloqueio dos bens do governador. Pois é, Cid. Não se trata, portanto, de uma denúncia meramente política. É isso que o governador vai ter dificuldades para se defender. Mas, como tem a maioria na Assembleia, não será surpresa para ninguém se ele for absolvido e continuar no cargo. Inclusive, né, Karine Leão e ouvintes em 100,7, nos corredores da Assembleia, comenta-se que o governador só será impeachmentado de fato se tiver desdobramentos das investigações da Polícia Federal. Isso nós vamos saber nos próximos 10, 20 dias, quando a Assembleia deve concluir a votação desse processo de impeachment. 18 horas. O instituto credenciado pelo governador do Amazonas na área de saúde é alvo da operação policial no Rio de Janeiro. A repórter Podinera hoje tem os detalhes pra gente. O Instituto Iabas, qualificado pelo governador Wilson Lima como organização social para firmar contrato com o Amazonas, mesmo depois de a Suzan ter indeferido o pedido de habilitação, hoje foi alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério Público no Rio de Janeiro. 5 pessoas foram presas, entre elas Eduardo Cruz, ex-controlador do Iabas, e a mulher dele. O grupo é acusado de peculato, que é o desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. De acordo com a ação, os presos teriam desviado 6,5 milhões de reais em contratos do Iabas com a Prefeitura do Rio. Aqui no Amazonas, segundo o deputado Serafim Corrêa, o Iabas seria credenciado para gerir o Hospital Francisca Mendes, mas o governo teve de retroceder depois dos escândalos no Rio de Janeiro. Eu acho que tudo isso deve levar o governo do estado a uma reflexão para rever esse credenciamento. Por exemplo, Delfim Aziz é administrado por uma organização social que custa milhões por mês, que fica muito mais caro do que a administração do João Lúcio, do que a administração do Pronto-Socorro 28 de agosto. Tudo isso precisa ser revisto.
Segundo a Força Tarefa do Rio, a antiga gestão do Iabas recebeu entre os anos de 2009 e início de 2019 mais de 4 bilhões de reais em recursos públicos. A sede do Iabas em São Paulo também foi alvo de busca e apreensão. Na capital paulista, onde o Instituto administra 561 leitos no hospital de campanha, a polícia ainda realizou buscas na casa de Luciano Moreira, sócio fundador do Iabas. O Instituto também está sendo investigado por irregularidades na instalação e gestão de hospitais de campanha do Rio de Janeiro para o combate à Covid-19. Segundo Serafim Corrêa, o Iabas precisa ser descredenciado para não corrermos o risco de mais desvio na saúde do Amazonas. Nós estamos encontrando na CPI da Saúde verdadeiros dutos de desvio do dinheiro público e vamos propor que todos eles sejam fechados. Os investigadores sustentam que o Instituto Iabas está envolvido em um complexo esquema criminoso para desvio de parte de recursos públicos no país. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Em ano eleitoral, os políticos ficam ainda mais em evidência, claro, para conquistar o eleitor, mas tem regra para começar a corrida pelo voto. Com certeza tem regra, sim. E quem não cumpre fica sujeito à punição. Vamos saber agora o que podem e o que não podem fazer os pré-candidatos na reportagem de Cíntia Blink. Fazer referência ao processo eleitoral, exaltar suas próprias qualidades ou pedir votos. Nada disso é permitido aos pré-candidatos às eleições, porque caracteriza a campanha eleitoral antecipada e pode até acarretar em multa para quem cometer a infração. Como explica o ex-juiz do Tribunal Eleitoral Regional do Amazonas, José Fernandes Júnior. Quem comete esse tipo de ilícito está sujeito à penalidade de pagamento de multa de 5 mil até 25 mil reais. E uma observação também é que com o coronavírus, com essa pandemia, houve uma mudança no calendário eleitoral. Antes, o prazo, o início da propaganda eleitoral estava previsto para o dia 16 de agosto. E agora, com a mudança, com essa nova proposta, o início do prazo da propaganda está previsto para o dia 27 de setembro. O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que a propaganda irregular ofende apenas a igualdade entre os candidatos e não a candidatura em si. Por isso, não se fala em cassar o direito dos infratores de se candidatarem no futuro. Mas nem tudo é proibido. Ainda conforme o TSE, tem aparições que não são consideradas propaganda eleitoral antecipada, como a participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, desde que não haja pedido de votos. Também pode fazer encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado dos partidos políticos. Outro ato que não tem problema é a divulgação das ações dos parlamentares e debates legislativos, desde que não se mencione a possível candidatura ou se faça o pedido de votos ou de apoio eleitoral. E, como disse o ex-juiz, este ano, atípico por conta da Covid-19, a propaganda eleitoral estará liberada a partir do dia 27 de setembro. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. E o partido Rede Sustentabilidade anunciou hoje a sua saída da base de apoio do governo de Wilson Lima, do PSC. A Rede Sustentabilidade é o partido do ex-candidato a senador na chapa de Wilson Lima em 2018, o ex-secretário de Educação do Estado, Luiz Castro. Bom, e em comunicado, a Rede afirmou que este governo se perdeu, entrou no jogo e decidiu governar em uma aliança com o que há de pior. Porque o comunicado da Rede diz que Wilson Lima entrou de cabeça nas disputas de espaço pelo poder local e esqueceu o que prometeu na eleição. 6h19, boa noite, você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Os maiores bancos privados do Brasil lançam um plano para desenvolvimento sustentável da Amazônia. Projeto do Bradesco, Itaú e Santander prevê financiamento para viabilizar investimentos para desenvolver a infraestrutura básica da região, entre outros pontos. É isso mesmo. No meio da cobrança global para que o Brasil aumente seu comprometimento em relação aos temas ligados às mudanças climáticas, os 3 maiores bancos privados do país lançaram um plano conjunto para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
E a proposta inclui 10 medidas, entre elas o estímulo às cadeias sustentáveis na região e a viabilização de investimentos em infraestrutura básica para o desenvolvimento social e ambiental. O cronograma prevê a implementação dos itens ainda este ano. Os 3 bancos estavam entre os signatários de carta enviada ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que pediu no início do mês políticas de combate ao desmatamento aqui na Amazônia. Mourão é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O documento fez defesa da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, solicitou combate inflexível e abrangente ao desmatamento ilegal na Amazônia. Agora, depois da cobrança, com o plano anunciado nesta quarta-feira, os bancos têm a intenção de entregar uma forma de ajuda efetiva em relação a esse assunto. Os bancos anunciaram que vão formar um conselho de especialistas com diferentes experiências e conhecimentos sobre as questões sociais e ambientais envolvendo a Amazônia. E essa reportagem completa você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública aqui no nosso estado, hein? Os agentes vão apoiar as Forças de Segurança Pública do Amazonas na primeira edição da Operação Arpão, em ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e também aos crimes ambientais, nas calhas do Rio Negro e Rio Solimões. Vamos aos detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Confira. O governo federal autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública no Amazonas por 30 dias a partir do dia 3 de agosto, para ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais na região da calha do Rio Negro e Solimões, região conhecida como o Corredor do Tráfico, na altura do município de Coari, no Médio Solimões. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União e é assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, André Mendonça. Segundo o texto, o uso da Força Nacional é voltado para a primeira edição da Operação Arpão. O governo investiu na compra de equipamentos de segurança para uma guerra declarada contra o tráfico aqui no estado. Segundo a portaria de hoje, a operação terá o apoio logístico e toda a infraestrutura da Força Nacional de Segurança Pública do Brasil. O texto não informa qual é o efetivo que será utilizado aqui no estado, mas informa que o contingente obedecerá todo o planejamento definido pela diretoria da Força Nacional de Segurança Pública e do Ministério da Justiça. O prazo de permanência da Força Nacional poderá ser estendido caso seja solicitado. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Também 6 horas e 23 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Carimilhão, vamos de música, hein? Bora! Essa primeira, né, da playlist de hoje. Physical, música de Dua Lipa, é uma faixa aí do segundo álbum da artista lançado ainda este ano. É isso mesmo. E Physical é uma música aí do gênero eletropop, inspirada nas produções dos anos 80. Inclusive, essa música aí contém frases da música Physical, a original lá da Olivia Newton-John. Que musicão também, né, Cid? Lembra? Muitas boas lembranças. Então, simbora abrir a playlist de hoje, desta quinta-feira. Vamos de Dua Lipa, Physical. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h27, Physical, Dua Lipa. Bacana, né, Karime? Maravilhosa. Já gostava da original. Essa, então, da Dua Lipa ficou maravilhosa. Foi a primeira da playlist de hoje. Karime, nós temos convites aí para os nossos internautas, para quem está participando aí do Mano, aplicativo Mano. Exato, para quem nos acompanha ao vivo, quem assiste aqui o programa 18 horas pelo aplicativo Mano, temos sim, são 3 convites de drive-in para assistir ao filme no Teatro da Fazendinha da Zelle. É no dia 26, às 7h50 da noite, no estacionamento da Newton Lins. É aquele esquema, né? Drive-in, aquele cinema que você assiste dentro do carro. Cada convite dá direito a 4 pessoas dentro do carro. Valeu? Valeu que valeu. Muito bem. Oi? Agora 6 horas e 28 minutos e vamos saber com a dona Karime Leão a previsão do tempo para esta noite.
Vai ser uma noite estranha. Previsão do tempo. Então, Cid, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. De repente, pode ser que você consiga ver aí alguma estrela, viu? A temperatura mínima pode chegar a 24 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 90%. Muito bem, 6h28 e você está no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, Carimilhão, agora são 6h28 em Manaus e nós estamos aqui com um caso considerado raro para a medicina. Foi registrado aqui em Manaus a cozinheira Michele Freitas, de 38 anos, ela deu à luz a quadrigêmeas. Médicos especialistas afirmam que esse tipo de gestação, chamada de gemelar, acontece uma a cada 700 mil gestações no mundo. Olha aí. Pois é, olha, o inusitado nessa história, viu, Carlão? É que durante 7 meses a mãe e os médicos acreditavam que a gestação era de trigêmeos. Ficou curioso como eu? Então nós vamos conferir agora os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Sofia, Laís, Lívia. E na hora do parto, os médicos descobriram a Giovana. 4 lindas meninas chegaram ao mundo com 7 meses e vem mudando a vida da mamãe Michele Freitas, que já era mãe de outros 3 filhos de 20, 18 e 11 anos de idade. Michele só descobriu a 4ª filha na sala de parto. Bom, na hora, a doutora Giovana falou, ela disse assim, mãezinha, tem mais um. Eu só fui falar, tá bom. Aí, como eu tava anestesiada, eu fui já dormindo. Aí, quando eu voltei, foi que a minha filha me falou. As quadrigêmeas nasceram no dia 27 de junho. Por conta do parto ter sido prematuro, elas ainda passam por acompanhamento na maternidade Balbina Mestrinho, onde a caçula Giovana segue internada na UTI. Segundo a mãe, a pequena nasceu com apenas 969 gramas e hoje está super bem, mas ainda precisa ganhar peso e só assim poderá ir para casa encontrar as suas 3 irmãzinhas. As meninas já estão em casa, a Sofia, a Lívia e a Laís. Já estão em casa. A Giovana ainda está na UTI, mas está na UTI para ganhar peso. Mesmo com o engajamento de toda a família e principalmente de suas outras 2 filhas mais velhas, a família precisa de recursos para arcar com os novos gastos. E segundo a mamãe Michele, por aqui, toda ajuda é bem-vinda. Estou recebendo tudo que é bastante, roupas, de lenço, de fralda, mas no momento mesmo agora, que eu estou precisando mesmo agora, é do leite. Então, você ouvinte que quiser ajudar as quadrigêmeas, a família montou uma vaquinha virtual. É só pesquisar nas redes sociais o perfil @quadrigêmeasmanaus, onde a família disponibiliza instruções para as doações. A mamãe Michele vive hoje na casa da mãe e pretende voltar para sua própria casa após o resguardo, que fica na comunidade Viver Melhor. E conta com a ajuda e a solidariedade de todos. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Política. Escuta essa situação. Em Tapauá, o prefeito José Guedes empregou a esposa, a cunhada, o cunhado, os 3 sobrinhos dele para os cargos públicos do município que ele administra. E agora o prefeito é alvo de uma recomendação do Ministério Público do Amazonas para exonerar todos os 6 familiares. Você confere essa história agora na reportagem de Cíntia Blink. Como dizem os titãs, família vive junto todo dia. E o prefeito de Tapauá leva tão a sério que diz a banda de rock que parece que não é só todo dia, mas para ele é toda hora também. José Bezerra Guedes, atual gestor da cidade do interior do Amazonas, distante 448 quilômetros de Manaus, nomeou esposa, 2 cunhados e 3 sobrinhos para trabalharem na prefeitura de Tapauá, juntinho dele, na folha de pagamento do município. O chefe dessa família, que nem precisa de almoço de domingo para se encontrar, foi alvo de uma recomendação do Ministério Público do Amazonas, que sugeriu a exoneração dos 6 parentes do prefeito José Guedes da estrutura da prefeitura.
O promotor Bruno Batista da Silva diz que por meio da recomendação não é possível o prefeito justificar o suposto caso de nepotismo com um providencial "eu não sabia", consta na portaria, na hipótese de não saneamento da prática ilícita apontada, afastando-se, consequentemente, eventual alegação de boa-fé na sua atuação. A reportagem tentou entrar em contato com o prefeito via telefone para saber se alguma providência foi tomada, mas não teve retorno. Se ficar provado que o prefeito cometeu a prática de nepotismo, os parentes podem perder os cargos. É o que explica a advogada Maria Benigno. O que acontece é que a nomeação em si, ela corre o risco de ser invalidada. Se houver o questionamento, isso vai ser levado ao Poder Judiciário e aí existe uma súmula que foi editada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante número 13, que proíbe. Então, se ficar configurado que não é um cargo de natureza política, né, de indicação de confiança, se ficar configurado isso, a súmula vinculante ela vai ser invocada e aí o judiciário competente para analisar aquela nomeação pode sim invalidá-la. Mas a verdade é que essa confusão que gestores fazem entre o público e o privado não é coisa nova. O professor Elcio do Carmo Ribeiro lembra que há quem diga que tudo começou com Pero Vaz de Caminha. Alguns atribuem a essa carta um pedido para o genro dele, né? E eu diria que o caso mais recente que nós tivemos foi a tentativa de nomear o filho do presidente Bolsonaro embaixador nos Estados Unidos, né? Legalmente seria possível, moralmente era questionável. Por quê? Até que ponto alguém fora da carreira pode ser favorecido em detrimento de alguém da carreira? Elcio do Carmo Ribeiro também lembrou que é comum ter parentes na estrutura de uma empresa privada. Pois é, o que é privado e o que é público. Ou seja, a cidade é da população de Tapauá e não dos Bezerra Guedes. Mas é claro que o recado dado para o prefeito cabe a muitas outras autoridades desse país. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a CPI da Saúde não ouviu o ex-dono da Norte Serviços, mas revelou que a empresa superfaturou a prestação de exames em 3 cidades do interior em 2017. E além do superfaturamento, a CPI suspeita que os exames não foram feitos na sua totalidade. Essa nova denúncia levou à convocação de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do ano de 2017, quando o governador era o interino Davi Almeida. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. O ex-dono da Norte Serviços Médicos Limitada, Vitor Souto, não compareceu para depor na CPI da Saúde e agora será chamado coercitivamente para encarar a sabatina dos deputados. Isso porque os parlamentares interpretaram esse segundo bolo que o empresário deu na comissão como um desrespeito, como diz o relator da CPI, deputado Fausto Júnior. Nós estamos aqui com o compromisso e o respaldo da população para esclarecer esses fatos. E a atitude do senhor Vitor de não comparecer a essa comissão não é uma atitude simplesmente de falta de respeito apenas aos membros dessa comissão, mas também como a sociedade. Já o presidente da comissão, o deputado delegado Péricles, entende que os representantes da Norte tentam atrapalhar a investigação. Nós percebemos que, inclusive, essa empresa, de todas as formas, ela está buscando atrapalhar o trabalho desta comissão parlamentar de inquérito. Nós já sabemos a razão. A razão, como classificou o presidente, seriam os contratos escandalosos que a empresa tem com o Estado. Dito isto, o deputado apresentou uma nova denúncia. De acordo com documentos apresentados na comissão, a empresa suspeita de superfaturar a prestação do serviço de lavanderia no Hospital Danilton Lins também teria cobrado 6 vezes mais que o hospital particular mais caro da cidade para realizar 2 exames em 3 cidades do interior do Amazonas em 2017. Esses 2 exames, eles custam, em média, em uma clínica particular, digamos a melhor clínica particular aqui do estado, não sai por mais de R$ 1.300. E os planos de saúde, eles cobram em média da colposcopia R$ 29,22, o Sul América R$ 33, o SUS paga R$ 18.
E a conização, R$ 360, o Bradesco, Sul América R$ 243, SUS paga R$ 443, particular sai por R$ 1.000. Essa empresa, ela recebeu do Estado do Amazonas, em 2017, o valor unitário de R$ 8.680. Outras contradições apontadas pela CPI estão nos números. Primeiro que o empenho, ou seja, quando o Estado carimba o dinheiro para um certo fim, foi realizado no dia 12 de setembro. Já a nota fiscal indica que o pagamento do governo para Norte Serviços foi realizado em 21 de agosto. Mas a nota também mostrou uma outra incoerência. Ela apresenta o relatório de 91 pacientes e o Estado paga por 100. O deputado Wilker Barreto sugeriu que a apuração da CPI sobre a Norte Serviços seja encaminhada para o Ministério Público. Aquilo que já for ficando clara a materialização do dano, do dolo, da malversação de recursos, de dano ao erário, nós já temos que mandar imediatamente para o Ministério Público. E Péricles anunciou que os representantes da Suzano, no período da prestação desse serviço, alvo da denúncia da comissão, serão chamados para depor. Na próxima segunda-feira, os deputados vão ouvir os depoimentos dos sócios das empresas MedPlus e WF Control, que prestaram serviço para o hospital de campanha da Newton Lins. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E está nos estúdios do programa 18 horas o deputado estadual delegado Péricles Nascimento, presidente da CPI da Saúde, que a cada semana surge com novas denúncias de irregularidades na Secretaria de Saúde do Estado. Seja muito bem-vindo, presidente, aos estúdios aqui da Rádio Mix. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos ouvem. Estou aqui à disposição de todos. Muito obrigada. Então, deputado, pelo que a gente acompanhou na reportagem agora, né, e eu li nesse documento da CPI, houve superfaturamento nos preços dos exames de coloscopia e conização. Bom, para apenas 91 pacientes, o governo do estado pagou na época R$ 868 mil por esses dois exames, ou seja, mais de R$ 9 mil para cada paciente. Os exames que custariam menos de R$ 1.000 na rede privada e menos de R$ 500 no SUS. Foi exatamente isso? É exatamente isso. É assustador. Mais um caso que nós estamos investigando em relação à prestação de serviço de empresas por processo indenizatório ao estado do Amazonas. No caso específico, essa é a mesma empresa que prestou serviço de lavanderia recentemente ao Hospital Newton Lins. Ela é multitarefas. Ela faz serviços de lavanderia, jardinagem, conservação e limpeza, de exames ginecológicos, radiologia. É impressionante. Até pelo local onde ela tem a sede, que é um local pequeno, para prestar tanto serviço e faturar nos últimos 3 anos quase R$ 25 milhões. Então é exatamente isso. E nesse serviço específico, o que nos assustou é porque esses serviços, eles são simples e baratos. Entendeu? E o estado do Amazonas, infelizmente, ele é recordista em mortes de mulheres por câncer do colo do útero. E que é um câncer que, se for detectado antes, ele é 100% curável. Sim. E, infelizmente, nós temos essa estatística ruim, né, no nosso estado. E mesmo assim, ainda se faz esquemas fraudulentos desse tipo, para desviar dinheiro público. E nesse caso, esse primeiro exame, né, colposcopia, ele é um exame simples, custa barato, e depois desse exame, nem sempre a mulher, é necessário que se faça o procedimento cirúrgico de conização. Eu conversei com alguns médicos especialistas, cerca de 30, no máximo 30% das mulheres que fazem depois a conização, ou seja, dessas 91 mulheres que fizeram o exame de colposcopia, nem todas, no máximo 30 fizeram o de conização, só que a empresa coloca como se 91 mulheres tivessem feito também conização. É mais um absurdo. E o valor também, né, apresentado
que no máximo uma rede privada é R$ 1.300, eles estão cobrando do Estado R$ 8.680, cobraram e o Estado pagou em 2017. Presidente, então são 2 pontos aí, né? Que precisam ser investigados. Se essas pessoas existem, se são fantasmas, se essas existem e se esses exames foram de fato realizados. Até acredito que essas pessoas existem, porque houve o procedimento em 3 municípios, né? Foi Guajará, Envira e Pixuna. Essas 91 mulheres possivelmente fizeram o serviço de colposcopia, mas não de conização todas. Entendeu? E o valor também, ele é muito absurdo, muito alto, muito Isso acima tem como ser provado, verificado, constatado isso? Já está tudo definido que isso realmente aconteceu, ocorreu? Sim, Carlão. Tá, pelas provas que nós temos, nós tivemos analisando todo o processo, inclusive o outro absurdo também, o processo montado, havia 3 empresas que cobriram o preço da empresa Norte Serviços Médicos, só que elas apresentaram as propostas bem depois da prestação do serviço. Certo. Só em agosto. Presidente, agora, esse esquema, né, essa situação toda aconteceu em que ano, em que governo? Foi em 4 dias que se fez esses serviços, esses exames no interior. Foi no dia 28 e 29 de julho e 10 e 11 de agosto de 2017. Em qual governo? A época era o governo interino do ex-governador Davi Almeida. Ok. Quando o senhor instaurou essa CPI, né? Porque quanto mais vocês investigam, né? Mais vocês vão descobrindo esses esquemas, essas falcatruas aí. Vocês esperavam encontrar esse nível, né? De corrupção, esse nível de desvio de dinheiro, de esquemas, né? Quando vocês começaram essa CPI? Carlão, confesso a você que nós sabíamos que íamos encontrar irregularidades. Mas nessa quantidade, nesse nível, né, que muitas vezes é até algo assim básico para se fazer num processo em que ele tem o cuidado nem de colocar a data correta, o valor correto. Então, são erros básicos que eles não cometem na certeza da impunidade, inclusive. Exato, sabia que nunca ninguém ia ver, estava lá o processo de 2017 escondido, achando que ninguém ia apurar. Mas a CPI está aí para isso. Pois é, presidente, um dos depoimentos que estavam aguardados, que hoje todos comentaram sobre, foi com a empresária Criselídia, dona da Norte Serviços, que diz ter lavado 4 toneladas de roupa no hospital da Newton Lins. Bom, primeiro ela pediu na justiça o direito de ficar em silêncio, foi negado. Daí, hoje no depoimento, ela não sabia responder. Ontem no depoimento, ela não soube responder os serviços que prestava a empresa, ela não soube responder o endereço que ficava a empresa, passou mal. O que se pode analisar, né, com o balanço desse depoimento, presidente? Nós já desconfiávamos que ela realmente não tinha informações necessárias da empresa e que ela estava sendo usada por uma outra pessoa que de fato é a proprietária da empresa, né, só para ter o nome lá no contrato social. E nós confirmamos ontem com a ida dela na CPI. Ela não tem formação, ela não tem nem condições físicas para cuidar de uma empresa que fatura milhões, né, do estado do Amazonas. Em 3 anos faturou quase 25 milhões, 24 milhões 900 e um quebrado. Em contratos com o governo do estado. Muitos deles nem contrato existe, são processos indenizatórios, né, que eles prestam serviço, depois só levam a conta para o estado pagar. Que eles quiserem, Cobra o que quiser, coloca a quantidade que eles querem, como aconteceu o caso da lavanderia e esse mais recente agora desses exames ginecológicos. Deputado Péricles e também presidente da CPI da Saúde. E a Carla Polak? A comissão já conseguiu fatos novos aí sobre a participação? Quem é, como é? Você já tem essas informações sobre, né, consultora de marketing do governo, né? A Carla Polak tem alguma nós estamos investigando, analisando alguns documentos. Nós ouvimos semana passada, inclusive, o presidente da ADESAN, que é a agência que contratou as pessoas que prestam serviço do programa Anjos da Saúde,
já vimos algumas possíveis irregularidades, inclusive nesse projeto, mas o que eu posso adiantar é que nós continuamos investigando, entendeu? E já passamos algumas informações para o Ministério Público Federal, inclusive. Certo. Bom, e as investigações sobre as empresas que prestam serviço do Hospital Newton Lins já foram concluídas? Não, ainda não, até porque nós estamos aguardando algumas informações a respeito dos processos indenizatórios, especialmente nos meses de maio e junho, que ainda não foram fechados pela Suzan. Sim. E nós estamos aguardando que repasse para a CPI. Agora, processos indenizatórios parece que é uma marca deste governo. É comum fazer tantos processos dessa forma, indenizatórios? Principalmente na saúde. É feito muitos processos indenizatórios, são feitos na saúde, mas é impressionante. Quando nós fomos visitar a Secretaria de Saúde, nós percebemos que isso aí é comum fazer, mas não é só desse governo não, de outros governos também, já vem de muitos e muitos anos as gestões fazendo esse tipo de processo indenizatório, que inclusive é totalmente irregular e ilegal, né? Sequer tem o formalismo que é necessário para contratar com a administração pública. Ok, deputado, e quais são os próximos depoimentos aí que já está previsto aí por vocês no trabalho da comissão? Na segunda-feira nós ouviremos o representante legal da empresa MedPlus, que prestou serviços médicos à Suzan nesse período de pandemia, e no período da tarde, às 15 horas, ouviremos o representante legal da empresa WF Control, que tem um contrato de locação e processos indenizatórios também de ambulâncias com a Suzan. A CPI segue firme, né? Sim, nós estamos hoje com 52 dias da CPI, de trabalho da CPI. Nós, inclusive, hoje já debatemos a necessidade, é bem provável, de prorrogação. Era o que eu ia perguntar. Por mais 60 dias, né? Porque o nosso prazo limite é de 120, mas a gente viu pelo volume, né, de documentos, de pessoas que são necessárias para serem ouvidas na CPI, vai ser sim realmente necessária a prorrogação. O senhor pode fazer um balanço rápido para a gente dos trabalhos? O nosso trabalho ele é muito intenso. Todos os membros eles têm se dedicado muito para apurar os fatos que chegam para nós, além dos documentos que chegam, tais oitivas que nós precisamos confrontar com os documentos que nós temos. Também recebemos muitas denúncias. Nós iniciamos, inclusive, com o caso mais polêmico do período de pandemia, que é do caso dos respiradores, e nós conseguimos mostrar para a população, para a sociedade, o passo a passo de tudo como aconteceu esse esquema fraudulento, né, que resultou, inclusive, com algo que ninguém sabia, que quem estava por trás, no caso da Sonoar, que foi ela que iniciou a empresa, era o marido da ex-secretária de comunicação. Ok, bom, para finalizar, presidente, o processo de impeachment do governador e do vice, que corre paralelamente, atrapalha os trabalhos da CPI? Acumula de alguma forma? Não atrapalha. Inclusive, hoje, às 13 horas, nós tivemos reunião da comissão processante do impeachment e às 15 da CPI. Eu até converso com alguns colegas, os membros da CPI, né, que o nosso trabalho está coeso, está bem alinhado, né, e não se deixa contaminar por nenhuma outra atividade paralela. E as pessoas sempre perguntam, não vai acabar em pizza essa CPI, né? Já não acaba. Já nem tá, né? Já há resultado que a população, inclusive, aprova, acompanha, entendeu? Já apresentamos muitos resultados positivos e garanto a toda a população que apresentaremos muito mais. Muito obrigada, então, pela sua presença hoje, pessoalmente, né, ao vivo aqui, conversando com a gente aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado estadual, delegado Péricles Nascimento, presidente da CPI da Saúde. Eu que agradeço a oportunidade, Karime, Carlão, entendeu? E me coloco à disposição sempre que for preciso. Muito obrigado, uma ótima noite para você. Boa noite. Boa noite, 6h52 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, no dia 27 de março, hein, o Little Mix lançou o Break Up Song, né? Como aí o primeiro single do próximo álbum, que será o 6º da carreira do grupo. Pois é, Carlão. Little Mix fez aí o máximo que pôde para divulgar a faixa em plena pandemia do coronavírus. E o desempenho, apesar de ter sido considerado moderado, conseguiu atingir aí o 9º lugar na parada do Reino Unido. Então vamos de música. Vamos para a segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas, Break Up Song.
Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6h56 e você está no melhor mix do Brasil. Little Mix Breakup Song foi a segunda da playlist de hoje. Mix. A concessão de benefícios do auxílio emergencial a ricos, empresários e servidores públicos no Amazonas revoltam muito, os trabalhadores. Tudo está sendo investigado pela Controladoria Geral da União, como explica a repórter Odneia Araújo. A notícia de que no Amazonas milhares de pessoas de alto poder econômico e servidores públicos receberam auxílio emergencial de R$600 do governo federal remete a uma pergunta: como pessoas que não precisam tiveram auxílio aprovado? Entramos em contato com a CGU em Brasília para saber se houve falta de controle por parte do governo e o que pode acontecer com quem recebeu irregularmente. A Controladoria Geral da União informou apenas que os casos estão em apuração e serão encaminhados ao Ministério Público Federal para possível ressarcimento aos cofres públicos. A CGU também informou que monitora todas as parcelas pagas e que novas apurações estão em andamento. Em junho, foram identificados mais de 12 mil servidores públicos recebendo indevidamente o benefício. Em julho, mais de 2 mil pessoas com patrimônio alto, entre doadores de campanha, proprietários de carros importados e veleiros, empresários e pessoas que moram no exterior, receberam os R$600. Essas informações revoltam a quem realmente precisa, segundo a presidente da Central de Trabalhadores do Brasil no Amazonas, Isis Tavares. É inadmissível a gente ver uma coisa dessa, né? A pandemia mostrou a quantidade de pessoas desempregadas, a quantidade de pessoas que estão correndo atrás de alguma coisa com subemprego, com emprego desprotegido, as mulheres que são uma das maiores vítimas de tudo, porque além da falta de desemprego, serem as primeiras a serem desempregadas, elas estão sofrendo violência doméstica, as crianças que não estão conseguindo acessar as aulas remotas. A presidente da CTB conclui. E essas pessoas aí se locupletando e aprovando privilégios, aprovando auxílios fora dos seus salários já astronômicos. A população pode denunciar de forma anônima suspeitas de auxílio emergencial indevido no site da CGU. Odneia Araújo para o 18 horas. É impressionante, cara, como é que grande parte da sociedade vive essa vida dupla. Por um lado, chama políticos, às vezes, só por serem políticos, de ladrões. Muitas vezes sem prova nenhuma, condena nas redes sociais políticos que nunca foram condenados. E, por outro lado, aproveita uma situação de pandemia para roubar. Gente rica que foi com R$600 do benefício desse auxílio emergencial em plena pandemia. Realmente nós não temos palavras que possam ser ditas no rádio para definir esse comportamento. Com certeza, Cid, mas tem uma palavra que a gente pode dizer aqui no rádio, sim: esquizofrenia. Olha aí que bacana. No sentido bem popular, a esquizofrenia é a existência de uma dissociação da ação e do pensamento, A pessoa, ela fala, um monte de coisa, mas ela faz outro monte de coisa diferente do que ela falou, cara? Hoje, muita gente vive ditando regras para as outras aí, mas quando você chega lá para ver qual vê que tudo da boca para fora, Karine Leão. Isso aí, Carlão. Aquele Só pessoal papo. que fala uma coisa e faz outra, né? Só pois é. papo. Eu prefiro pensar o seguinte, que essa gente não tem a menor noção do que faz, não tem a menor noção de civilidade, de convívio do coletivo. Gente que adora aquele discurso contra a corrupção, mas oferece suborno para os policiais durante uma blitz, faz gato de água, de energia, falsifica carteirinha de estudante só para pagar meia, fura fila, estaciona em vaga de idoso e deficiente, ao sem noção, Enfim, são pessoas sem a menor noção de civilidade. Você está ouvindo 18 horas. E o número de pessoas que apresentam sintomas de síndrome gripal que podiam estar associados ao novo coronavírus aqui no Amazonas no mês de junho caiu 58,4% no comparado ao mês de maio. Os dados são da PNAD Covid-19, divulgados na manhã de hoje pelo IBGE. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. No mês de junho,
148 mil amazonenses relataram ter sentido os sintomas das síndromes gripais ou do novo coronavírus. No mês anterior, no mês de maio, 356 mil pacientes relataram ter sentido alguns dos sintomas, como febre, dificuldades respiratórias, tosse, dor no peito, perda de olfato ou paladar. Esses dados integram o PNAD Covid-19, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que veio para investigar a ocorrência da Covid-19 entre os brasileiros. O coordenador da pesquisa, Tiago Almude, falou um pouco mais sobre o assunto. Em junho, o quantitativo de pessoas que apresentavam alguns dos sintomas de síndromes gripais reduziu fortemente em relação a maio, uma queda de 55,3%. No mesmo sentido, pessoas que apresentaram sintomas conjugados de síndrome gripal que podiam estar associados à Covid-19, tais como perda de cheiro ou sabor, ou febre, tosse e dificuldade de respirar ou febre, tosse e dor no peito, caíram de 356 mil em maio para 148 mil em junho, uma redução de 58%. A pesquisa aponta ainda que a maioria dos domicílios com idosos aqui no estado havia ao menos um morador que relatou ter apresentado um ou mais sintomas do novo coronavírus. Os domicílios com idosos, onde havia pelo menos um morador com sintomas referenciados conjugados, foram 18 mil em junho contra 40 mil em maio, uma redução de 55%. Boas notícias, portanto, para o Amazonas. Entre as pessoas com algum dos sintomas conjugados da Covid, houve um aumento daquelas que procuraram atendimento médico, o que pode indicar mais segurança por parte da população em buscar ajuda médica. O IBGE destacou a identificação de ter ou não apresentado algum sintoma é feita pelo próprio morador do domicílio e que não pressupõe ter um diagnóstico médico, ou seja, os sintomas são referidos pelo próprio morador. Com relação às grandes regiões, a região norte foi em junho, assim como no mês de maio, aquela que apresentou o maior percentual de pessoas com algum sintoma gripal, cerca de 8,9%, o que equivale a 1,2 milhões de pessoas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E o Amazonas registrou nesta quinta-feira mais 1.498 casos da doença. E com isso, o Amazonas chega a 94.219 confirmações de Covid-19. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas registrou também mais 10 mortes pela Covid-19, sendo 4 ocorridas nas últimas 24 horas. O boletim aponta ainda que 11.839 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus estão sendo acompanhadas em isolamento domiciliar ou nos hospitais. 79.187 pessoas passaram pelo período de quarentena, que são aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença aqui no estado do Amazonas. Agora, o balanço desta quinta-feira, feita com informações das secretarias de saúde, o Ministério da Saúde divulgou o balanço também da doença aqui no Brasil. E somam 83.036 mortes. E já chegamos a 2.242.394 casos confirmados de Covid-19 em todo o país. Agora, 7 horas e 4 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E quase às escondidas, o governador Wilson Lima apresentou hoje a defesa prévia dele no processo de impeachment. O texto foi distribuído para a imprensa pela Assembleia Legislativa e não pela comunicação do governador. É claro, a defesa argumenta que não há fatos suficientes para lhe afastar do cargo. Nada que não fosse esperado de uma defesa nessas condições. Mas o governador perdeu uma grande chance de ter ido à Assembleia pessoalmente entregar a sua defesa. Assim, mostraria algum respeito à casa e aos deputados, com destaque aos que lhe defendem. Por que não? Poderia ter dado entrevista coletiva à imprensa, feito um discurso em sua própria defesa. Não fez.
Desta forma, deixou seus apoiadores sem os argumentos técnicos e políticos para lhe defenderem. Se escondeu. Por qual motivo, não se sabe. É possível especular, e aí fica a critério de cada um. Mas, ao deixar de ir ao parlamento pessoalmente hoje entregar oficialmente sua defesa, Wilson Lima realmente dá a entender que, como diz o ditado popular, não está nem aí para os deputados, nem para a sociedade. 18 horas. Agora, Karime Leão, 7-6, tem resultado. Você tem convites, né, Karime? Temos aí convites, para, né? Pessoazinho do Mano, né? São os nossos convidados para assistir um cineminha no estilão drive-in, ok? Cada convite tem direito a 4 pessoas em cada carro. Então, os nossos convidados são Diego Júnior, Viana Veloso, Ricardo Teixeira e Ney Robson Nunes. Galera, muito obrigada pela participação, vocês aqui do aplicativo Mano. Obrigada pela companhia de todos. Um beijo, Cid Soares. Boa noite. Beijão pra vocês aí. Eu pensei que eu ia ganhar convite, nada, né? Tchau. Oxi. 7-6, continue bem, continue em 100,7. A gente volta com você. Amanhã é sexta, hein? Sexta-feira, a partir das 6 da tarde, com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.